Por que o Transit Time China-Brasil tem que passar pela África? Por que existe uma rota bem comum China-Brasil? E por que não vai para o outro lado? Se você já teve essa curiosidade, foi tentar entender o que está acontecendo, por que acontece exatamente essa rota China-Brasil passando pela África, vem com a gente que eu vou explicar por que essa curiosidade é tão interessante e por que existe essa rota no começo ao final. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo, que eu estou esperando vocês lá. Bora! Você está precisando dar uma olhadinha se aquele NCM da sua carga está certo? Ou se a descrição daquela próxima carga que você vai trazer vai dar certo? Ou os impostos relacionados à tua carga e os possíveis ex-tarifários e tudo mais? Se eu indicar para vocês a Comex 10, são parceiros nossos aqui do canal que eu tenho certeza que vai conseguir atender você da melhor forma possível. De fato, é um site muito simples que vocês vão entrar, verificar e ter acesso geral a todo um banco de dados bem interessante, que é atualizado conforme os impostos e os NCMs. Bem legal, né? E além disso, você consegue verificar que carga tem ali ou não. Bem bacana, né? Então, vai aqui na descrição aqui embaixo, entra no site, fala com eles, que eu tenho certeza que nós do canal Como é que Fácil vamos conseguir te ajudar a classificar melhor a sua carga. Bora? Então solta essa vinheta e acompanha esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Vamos nessa. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos, então de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares, nosso combustível para tocar mais aula. Gente, outro dia eu estava escrevendo lá no LinkedIn, nos posts que eu faço no LinkedIn diários, e me veio uma grande dúvida, que na verdade é uma grande curiosidade. Eu falei, eu preciso criar uma aula para eles sobre isso. O que acontece? Se vocês notarem, todo o trânsito de carga que vem da China para o Brasil, para a América do Sul, ela sempre passa pela África. Mas vamos pensar o seguinte, por que ela tem que passar pela África e não vir ao contrário? Vamos pensar. E vamos fazer alguns cálculos, algumas ideias aqui para a gente chegar em alguma conclusão bem interessante, que na verdade eu já tenho essa conclusão. Tá? O que ocorre? Vamos pensar o seguinte. Toda vez que eu falo de trânsito de carga, aula aqui em cima sobre isso, eu sempre pego um porto origem, tipo Ningbo, e um porto destino, tipo Santos. Tá? Vamos pensar mais ou menos, são os portos base China e os portos base Brasil. Ok? Beleza. Se você for pensar o seguinte, toda a carga ela vai, sai da China, passa pelo Oriente Médio, passa pela África e vem para o Brasil. Demora-se lá seus 40, 42 dias, praxe normal. Alguns são mais rápidos, outros mais lentos. Alguns têm transbordo, aula aqui em cima sobre transbordo, e outros trânsito direto, certo? Ok. Mas por que essa carga, por que esse trânsito não é o contrário? Passando por trás. Vamos pensar uma coisa. Por mais que a gente tenha a visão do mapa mundi, eu vou colocar inclusive agora para vocês, o mapa mundi ele coloca muito bem claro que existe a distância China-Brasil. Ok? Tudo certo. Por que não vir ao contrário e utilizar o canal do Panamá? Aula aqui em cima sobre isso. Porque o que acontece? Vamos lá. Se você fizer a rota China-Brasil, Ningbo Santos, vamos pensar Ningbo Santos, tá? Base. Ningbo Santos ela tem uma média de 9.000 quilômetros se for feita uma reta. Se for feita uma reta Ningbo Santos, ao contrário, a rota aumenta pelo menos mais 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros náuticos. É diferente do cálculo 1.000 quilômetros que a gente ocorre. Tá? 1.000 quilômetros náuticos. E além disso, além de tudo isso, o valor aumenta. Porque você tem que passar por um canal. Ah, mas não tem como vir por baixo, Tiago, passar pela América do Sul? É pior ainda, gente. É pior ainda.
Tá, então eu estou anotando inclusive tudo aqui do lado. Temos a primeira questão, distância. Tá? Segunda questão, que eu acabei de falar, custo. Né? Porque se passar pelo canal, você paga. Se passar por baixo, você paga combustível e tudo mais. Não é vantajoso. Tá? Por mais que a gente tenha visão que parece que é mais perto, nem sempre é tão assim. Tem uma segunda, aliás, uma terceira questão aqui também, que é o seguinte. Eu acabei de falar que ele tem que passar próximo da costa da África. O que acontece? Vamos dizer que o navio ele está com alguns problemas e precisa passar por alguma manutenção. Não é de praxe, mas acontece. Tá? Por ele passar perto da África, ele tem alguns portos, como Durban, na África do Sul. Ele tem alguns portos que o navio pode ancorar e fazer a sua manutenção. Isso depende também do armador, aula aqui em cima sobre ele. E o armador pode falar o seguinte, tem mais lugares para ancorar. Se vier via outro oceano, se vier via outra costa, não tem onde ancorar. E aí, fica lá. Pensa que China, Brasil, o mais próximo que teria ali, alguma coisa nos Estados Unidos, ele teria que subir. Ou ele teria que ir para o Chile. Ou ele teria que passar pelo canal do Panamá. Se complica muito a operação. Então, o custo, além disso, é alto, como eu já falei para vocês, e não tem portos para ancorar em caso de problemas na embarcação. É estudado todo esse caminho, toda essa malha marítima, vou colocar dessa forma. Mas China, Brasil, de fato, tem que acontecer dessa forma. E lembrando um ponto muito interessante que acontece também. Vamos pensar o seguinte, mas putz, a minha carga vai para Navegantes, lá em Santa Catarina, tudo certo, beleza, então um ponto muito importante em ser dito aqui é o seguinte, Santos sempre é o porto inicial no Brasil, porque o ponto praxe, o porto de destino praxe, depois o restante é consequência, como eu já expliquei para vocês e tudo mais, tá? Agora pense o seguinte, se ele vier Ningbo, Santos é uma linha reta, como eu disse para vocês, em milhas náuticas, e não em milhas rodadas, e não em quilômetros rodados normais, em milhas náuticas. Você concorda comigo que se você vai mudar, além de tudo, a estrutura de tudo, você tem que passar pelo canal do Panamá e descer. Santos torna-se um porto última escolha. Lembrando que o Santos é o maior porto da América Latina. Então, começa a entender também que custo vai lá em cima, preço vai lá em cima. Então aqui a gente falou de algumas situações. Nós falamos de distância, como eu falei para vocês. Nós falamos de custo. Quando eu falo custo, eu quero dizer de custo de combustível e tudo mais, custo de viagem. Nós falamos de possíveis pontos de manutenção, se for necessário. Mas eu não toquei um ponto muito interessante, que ele é praxe. Distância, lembra que eu falei de distância? Pois é, o seu transit time da carga também vai aumentar. Como assim, Thiago? Explico para vocês. Por mais que a gente tenha a visão do mapa mundi colocado, e gente, pelo amor de Deus, o mundo não é plano, é redondo. Tá? Tem a questão do mapa mundi colocado, a distância é maior, vindo da outra ponta, passando por outro oceano, tá? E tem a questão do transit time, gente, que ele vai passar de 40, 42 dias lá para os seus 50, 52 dias ou mais. Então aqui a gente está falando também de um aumento de trânsito. Então assim, acaba que não vale a pena. Quem tem a visão do mapa mundi colocado, como a gente tem a visão do mapa mundi colocado, imagina essa situação. Mas ela não é muito bem verdadeira. Tá? Então assim, aqui a gente falou de custo, aqui a gente falou de aumento de tempo, aqui a gente falou de possíveis pontos para manuseio de carga ou manutenção de navio. Aqui a gente falou também de tempo de embarque. E tem um ponto muito interessante também. Gente, a passagem por canais. Como eu falei, o canal do Panamá. Custo.
E também tem um ponto muito interessante que ninguém lembrou aqui. Eu acho que ninguém que tenha feito algum vídeo, alguma coisa parecida, tenha lembrado também. Toda vez que você passa por eixos ou por extremos, você tem frio. Pensa uma carga vinda de Ningbo indo para Santos. Vocês concordam comigo que vocês estão passando por trópicos, por situações quente e fria, mas ok. Se você vai via, vamos pensar que é o caminho que ele vai via sul do Chile. Gente, congela. E congela a carga. Frio extremo. Precisa de mais combustível, precisa de mais coisa. Então, assim, não tem escapatória. Não tente inventar uma rota que o mundo não faz. Ah, mas putz, eu imagino que seja mais rápido. Não é. Não é por conta da milha náutica. É maior. Então tem uma série de situações. E outra, gente, por favor, entenda uma coisa. Existem vários armadores aqui que sentam e negociam os seus trajetos, origem, destino e tudo mais. Por que em sã consciência outro armador vai imaginar, vou fazer via contrário? Vai gastar dinheiro, vai gastar uma bala para fazer uma viagem que não tem a menor ideia, que não tem o menor custo, que não vale a viagem. Então, assim, quando um agente de carga, aula aqui em cima sobre agente de carga, te vende a situação Ningbo Santos, Ningbo Navegantes ou qualquer outro porto, origem e destino, mas falando dos extremos, China, Brasil, ele sabe muito bem que não dá para fazer o contrário. Por favor, gente, pensem em uma coisa. Um navio são 5.000 contêineres. Eu sempre dou o exemplo do SOS, como é que se faz isso aqui que está atrás de mim. Sempre dou o exemplo do SOS, como é que se faz. São 5.000 containers. Você acha mesmo que o armador ia colocar à prova, ou ia gastar mais, ou ia fazer N situações porque ele acha que indo por outra rota é melhor? Gente, essa rota ela é feita por armadores no mundo inteiro e há anos. Ninguém vai ao contrário. E tem uma outra questão também, que é o tipo do oceano. Como assim, Thiago? Explico para vocês. Gente, a grande situação é que no oceano que divide a América do Sul juntamente com a Ásia, o oceano contrário, digamos assim, ele tem mais possibilidades de ter acidentes. Como assim? Explico. As águas não são águas muito bem transitáveis. Então imagina um navio velho vindo para a América do Sul, vindo para Santos, vindo para portos brasileiros que tem a dragagem baixa, que tem o calado, perdão, não é dragagem, é o calado baixo, passando por águas internacionais complicadas. A chance de ter acidente, incidente e tudo mais, como eu já expliquei para vocês, é gigantesca. Então assim, gente, não tentem inventar roda, não tem como inventar roda. Tem que ser Ningbo Santos ia passando África. O óbvio tem que ser dito, mas o óbvio tem que ser dito da melhor forma possível para todo mundo imaginar o que acontece. Tá? É uma aula meio que geografia, tal, mas para vocês entenderem que não é o jeito que a gente vê o mapa mundi. Não. Muitas vezes o jeito que ele é colocado não é o jeito real. Lembra? Distância, milha náutica. Milha náutica de Ningbo para Santos, 9.000 e tantos quilômetros. Se vier de Ningbo para Santos ao contrário, ela aumenta pelo menos 1.000 milhas náuticas. É isso que fala? Em linha reta, tem que passar por canal, então, pode esquecer. Não é válido, é custoso e, além disso, é perigoso, porque tem acidentes, pode haver incidentes, o navio em si pode parar para fazer alguma manutenção e aí ele vai ficar à deriva. Complicado, né? Não existe a possibilidade, tá bom? Gente, aula diferente, eu gosto de falar que muitas vezes a geografia que a gente aprendeu lá atrás na escola, ela é válida para hoje em dia, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu tô aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas,
consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Sócio é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, para todo mundo trabalhar e crescer nessa área, que é bem interessante. Mas aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreva no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte, seu capitão, qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta que de graça eu tô ali para esclarecer suas dúvidas. E um quadro novo no meu LinkedIn no canal, que é o Drops Canal Como é que Faço. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho, sobre Comex, pra gente trocar uma ideia e ver quais os melhores pontos possíveis imaginários para situações comuns. Bora? Convido vocês. Mas aliás, gente, vocês já deixaram o like? Metralha esse like. Faz o teu capitão feliz. Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando verificar rotas para a carga dele. Verifique que Ningbo Santos é o melhor caminho via África, tá bom? E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.